vamos utilizar. Alguns são opcionais e outros não, tá bom? Então, ó, o primeiro deles que eu quero apresentar são esses fios aqui. Esse é o fio refinato da Fischer de 15 milímetros. Ele tem 140 metros, tá? E aqui são algumas das indicações de agulha para essa peça, para a produção dessa peça, tá? Cappuccino e azul mar. Essas são as cores que eu vou estar utilizando hoje. Eu não vou utilizar a agulha indicada, eu vou utilizar uma um pouco maior, que é a número 5. Esse aqui é o modelo Clover, com essa alçazinha de silicone, um pouco mais confortável que a outra, né? Uma fita métrica, marcador, agulha de tapeçaria e agulha comum pra gente fazer as costuras do fecho e da tag, tesoura. E agora, vou apresentar pra vocês algumas sugestões pra você pôr na sua bolsa. Aqui eu tenho o fecho montado, tem esse aqui com a base de couro ecológico e esse daqui que é de costura, tá bom? De costura direta. Ambos são ótimos, mas fica ao seu critério escolher qual dos dois. Aqui é minha tag, essa aqui de acrílico e essa aqui de couro ecológico, opcional também. E eu vou utilizar nesse projeto essa alça de couro montana, que é um couro um pouco mais grosso, um pouco mais resistente, porém ecológico. Essa alça aqui tem 70 centímetros, tá? Cada uma delas. Eu vou deixar o link pra vocês do fornecedor da alça, dos fechos, das tags e dos fios, tá bom? Então, gente, é basicamente isso. Agora, eu vou passar pra vocês o material que nós vamos utilizar pro forro dessa peça. Agora, eu vou apresentar pra vocês o material do forro. Eu escolhi a mesma cor, tá? Do fio, esse azul mar. Um tom um pouco mais claro, mas é bem parecido, ó. Aqui nós vamos utilizar o cetim. 1 metro é o suficiente para quê? Para você fazer o seu forro e ainda sobrar para você fazer uma dust bag, para você entregar a sua peça. Se você não tem interesse em fazer a dust bag, 50 centímetros é o suficiente para você comprar para poder fazer esse forro, tá bom? Então, esse aqui é o tecido de cetim, você pode usar outro também da sua preferência. Quando eu comprei o tecido, eu já comprei a linha, porque eu gosto de utilizar a linha, a mesma cor do tecido, tá? Isso é muito importante para dar um melhor acabamento para sua peça. Então, quando você for comprar, compre os dois juntos, tá? Ou leve um pedacinho de tecido para você comprar a cor exata. Outra peça que a gente vai utilizar, e é muito importante, é a casinha de noiva, que vai facilitar muito o nosso processo de aplicação na peça, tá? Que quando a gente aplica essa casinha de noiva na peça, o forro na peça, nós vamos passar o ponto aqui por dentro. E já vai prender todo o forrinho na sua bolsa. Então, dá bem menos trabalho do que você costurar à mão toda a peça, tá? Todo o forro na sua bolsa. Então, eu utilizo aqui a casinha de noiva. 1 metro é o suficiente, aqui tem um pouco mais, mas 1 metro é o suficiente para você fazer todo o forro da sua bolsa, tá? Fica dessa forma assim, ó. Tá bom? Então, assim, 1 metro dá e sobra, tá? Pra esse tamanho de bolsa que a gente vai fazer aqui nesse projeto. Então, gente, os materiais para o forro é basicamente esse. Também tem a máquina de costura, ou se você preferir, dá também pra fazer a costura manual, que com o passo a passo vai dar pra você entender como adaptar essa costura para o manual. Eu vou deixar uma sobra aqui no meu fio, tá, gente? Antes de começar essa peça. Então, eu vou deixar aqui uns 1,5 metro, 2 metros, tá? Por quê? Porque nós vamos fazer a base turca, que é uma base dobrada, tá? Então, ó, vou deixar aqui 2 metros, tá? De fio de sobra. De sobra não, porque a gente vai utilizar de ponta, né? E aqui é o fio que vem do novelo. Então, ó, fio que vem do novelo, fio que vem da ponta. E eu vou começar minha correntinha aqui, bem no meio entre esses dois. Então, eu pego uma alcinha, introduzo a minha agulha de trás pra frente, giro ela e faço a primeira corrente. Beleza, primeira correntinha, dá aquela apertadinha. Agora, a base turca. Como vai ser essa base turca? Eu vou pegar o fio que vem da ponta, que é esse daqui, tá? Vou enrolar em volta da minha agulha. E vou passar o fio que vem do novelo por dentro dessas duas alças.
fio que vem da ponta, enrolo na agulha, fio que vem do novelo, passo pelas duas alças. Fio que vem da agulha, da ponta, enrolo na agulha, fio que vem do novelo, passo entre essas duas. Dessa maneira, tá? Até completar 27 pontos, tá? 27 correntes. E como nós vamos contar essas correntes? Normalmente a gente conta aqui, né, gente? Nesse Vzinho aqui. Nós vamos contar nesse outro aqui, tá? Que é o que a gente tá fazendo, ó. É o que tá na nossa direção, na direção do nosso rosto. Então, ó, cada um desses, eu vou dar uma esticada pra você ver. Cada um desses buraquinhos é um ponto que a gente vai fazer. Tem que ter 27 buraquinhos desse. Começando aqui do início, tá? Então, aqui, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Bem aqui, ó. Nesse primeiro Vzinho que inicia o nosso ponto, tá bom? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 e por aí vai, tá bom? Então, é sempre daqui, ó, desse primeiro aqui, ó, tá bom? Então, pessoal, antes de começar a introduzir cor aqui, eu quero ensinar pra vocês como faz o ponto alto falso. Então, nós vamos trabalhar toda a peça em ponto alto, tá? Com essa troca de cores. E aqui no início, eu vou ensinar como faz esse ponto alto falso, tá bom? Então, ó, ignora esse resto de fio aqui, tá? Aqui ficou sobrando, nós vamos utilizar ele, pode ficar tranquilo que não é desperdício, tá? Eu só deixei aqui ele de lado e nós vamos utilizar o fio que vem do novelo. Então, eu vou pegar aqui, vou introduzir aqui nessa primeira corrente, tá? Introduzi e puxei o meu fio para fazer o ponto alto. Deixei uma sobra bem grandinha, olha, tá? Uma alcinha bem grande. Eu vou segurar o meu ponto aqui. Vou girar a minha agulha. E vai ficar assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar o fio que vem do novelo por dentro dessa alça e por dentro da outra alça, simulando um ponto alto. Vamos fazer de novo. Passei aqui por dentro minha agulha, puxei o fio que vem do novelo. Fiquei com uma alcinha bem grandinha, ó, quase do tamanho do dedão, tá? Agora eu vou segurar o meu ponto com o meu dedo indicador. Vou girar para dentro dessa maneira, segurando, hein? Não solta. Agora, eu vou fazer um ponto, vou considerar como se esse aqui fosse uma alcinha, tá? Pra fazer um ponto, igual a gente faz com ponto alto, a laçada. Então, a gente vai fazer essa laçada aqui, ó. Passei o meu fio que vem do novelo por dentro desse primeiro. E vou passar agora por dentro desses dois. Formando o meu ponto alto falso, ok? Aqui eu já fiz a minha primeira corrente, eu vou seguir aqui no próximo já fazendo a segunda, do ponto alto. Logo aqui no início, eu já vou introduzir a nova cor, tá? Então, faz a mesma coisa, ó. Dá uns passinhos de fio, dá aquela esticadinha, e a gente vai introduzir a cor bem agora. Então, olha só. Meu primeiro ponto alto falso, pulo para a segunda, vou iniciar o meu segundo ponto alto. Então, ó, voltinha na agulha, né, laçada, passo aqui por dentro e passo um. Na hora de passar a segunda, eu já vou introduzir a minha cor, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou introduzir o azul. Não vou deixar uma sobra muito grande, tá? Só uma suficiente para o arremate, ó. Do tamanho da agulha é o suficiente, ó. E vou passar já aqui por dentro, ok? Então, ó, esse segundo ponto, ele é metade marrom, metade cappuccino e metade azul, ó. O finalzinho dele é azul. E agora, eu vou trabalhar com o azul. Então, esse ponto aqui marrom, nós vamos ter que andar com ele por todo o trabalho, tá? Esse fio marrom. Então, eu vou deixar ele bem próximo aqui, ó, do trabalho, bem aqui atrás, tá? Pra gente ir pregando ele enquanto trabalha com o fio azul.
Então, eu vou trabalhar aqui 4 pontos com o azul. 3 pontos e meio, na verdade, ó. Sempre passando o fio aqui por dentro também, tá? Envolvendo ele com o azul. 2, 3, e agora o quarto. Esse quarto eu vou fazer aqui, ó, uma parte dele, né? E vou pegar o marrom, tá? Pra gente finalizar aqui com o marrom ele. Pronto, ó, dessa maneira, tá? Então, ó, vou repetir. Nosso ponto alto, o último ponto alto dessa parte, ó. Dou a laçada, passo aqui por dentro, pegando o marronzinho, puxo aqui, faço uma parte do ponto e na segunda parte eu puxo o marrom, o cappuccino, ok? Agora, nós vamos trabalhar 4 pontos com o cappuccino, sempre passando o azul aqui por dentro, tá? Pregando aqui ele com o cappuccino. Então, ó, 1, 2, 3, agora no quarto, aquele mesmo esquema, ó. Passo aqui e vou resgatar o azul para finalizar o quarto ponto. Agora, eu vou trabalhar com o azul. 1, 2, 3, quarto ponto, troco a cor. Pego o marrom e finalizo aqui com o marrom. Agora, eu vou trabalhar com o marrom e esconder o azul. Olha como ele fica bem escondidinho, tá? Fica super escondido. E olha, presta bem atenção, como a nossa base, ela tá ficando retinha até o momento, ó. Ela não emborcou. Seguindo aqui meu trabalho, vou fazer aqui, ó, na penúltima alcinha, eu vou fazer um ponto marrom ainda, tá? E já fazer a troca de cor. Opa, me antecipei aqui, ó. Faço esse e agora eu faço a troca de cor. Pronto. Agora, nós vamos pra voltinha, tá? Pra esse último pontinho aqui, que nós vamos fazer os aumentos. Aqui nós vamos fazer 3 pontos na cor azul e 1 ponto na cor marrom, dentro do mesmo espaço, tá? Então, ó, dentro do mesmo espaço, nós vamos fazer esse aumento, ó, com a cor azul, 1, no mesmo lugar, 2, deixar o ponto um pouco mais lá, 2, nesse terceiro, a gente já faz a troca de cor, tá? Volta aqui, troca de cor, beleza. E agora eu vou passar para o marrom. 4, né? Quarto ponto de dentro desse aumento é o marrom. Então, ficou 1, 2, 3 azuis e um marrom dentro do mesmo lugar, dentro do mesmo buraquinho, tá bom? Dessa maneira. Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos marrons, tá? Então, eu vou pegar aqui na minha próxima alcinha, trabalhar, já tenho um trabalhado, um marrom, e vou finalizar com azul. Ok? Fica meio estranho, mas a gente vai ver sentido lá quando subir o trabalho. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos, então, 4 pontos dentro desse último buraco, sendo 3 deles azuis e um marrom. Em seguida, eu fiz um marrom, tá? Mais um marrom. E agora, nós vamos seguir com 4 azuis. 1, 2, 3, e aqui no quarto, nós vamos fazer
a finalização com o marrom. Agora o marrom. Agora a gente vai intercalando, né, esses pontinhos dessa maneira. 4 de uma cor e 4 de outra. Aqui chegamos na nossa penúltima correntinha antes aqui dos aumentos. Então, ó, 1, 2, 3, a quarta com a troca de cor, né? Troca de cor. Agora, vai ser o seguinte, eu preciso de 4 pontos dentro dessa última aqui para ficar igual do outro lado. Nós vamos fazer a seguinte divisão, nós vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro, tá? Na cor azul e o último na cor marrom, porque o primeiro já tá aqui, ó, que a gente fez lá no início. Então, para completar os 4, vai ficar 2 azuis e 2 marrons, tá? Então, ó, pegando aqui, faço um azul, mais um azul e já introduzo a cor marrom. Nessa parte aqui, vocês estão vendo que tem um fio a mais? É o fio de corte, tá? É aquele que a gente deixou sobrando lá no início. E eu vou utilizar ele para fazer o último ponto aqui. Por quê? Para poder ficar um arremate bem bonito aqui no final. Então, ó, eu vou ignorar esse que tá vindo do novelo, tá? Ignorar ele aqui. E vou finalizar esse ponto azul com esse marrom que vem da ponta. Ok? Então, ó, eu vou pegar ele, vou finalizar aqui o ponto. Beleza, finalizei. Vou pegar os 2 fiozinhos que estão aqui, o marrom e o azul, e vou pregar eles aqui, tá? Vou segurar eles bem firme aqui, porque esse último que eu vou fazer, esse último ponto alto, que tá vindo do fio de borda, de ponta, eu vou utilizar ele pra fazer o último ponto alto. Então, ó, passei envolvendo os 2, tá? Esses 2 aqui. Passei, finalizei o ponto alto. Finalizei. Agora, nós vamos fazer um arremate invisível aqui. Esse é a ponta, né? Esse aqui é a ponta do início do trabalho. Eu vou puxar essa correntinha toda. Ok? Puxamos a correntinha toda. Ficamos com essa finalização aqui. E eu vou passar a minha agulha por dentro dessa primeira, tá? Da frente pra trás, ó. E vou puxar esse fio aqui que tá solto. Passei. Agora, vou dar uma puxadinha. Vocês estão vendo essas 2 correntinhas que ficaram aqui? É aqui que eu vou introduzir minha agulha. Eu vou introduzir ela de baixo para cima. 1, 2. E vou passar o meu fio que tá solto aqui por dentro. Pronto. Simulei um Vzinho igual os demais, olha. Viu? E ficou essa finalização super boa, super top. As nossas 4 pontinhos, ó, igual está do outro lado. Finalização também igual está do outro lado. Agora, nós vamos para nossa segunda carreira do trabalho, tá? Segunda carreira de aumento e última. Então, só serão 2 carreiras de aumento e depois a gente segue o nosso trabalho reto. Agora, pessoal, nós vamos para a nossa segunda carreira de aumentos. Primeiro, a gente vai entender o que nós fizemos aqui, né? Nós fizemos 4 pontos de aumento, ó. 1, 2, 3, 4. Mas vocês estão vendo que tem 3 aqui no topo, ó. 1, 2, 3. É esses 3 que nós vamos utilizar para fazer o aumento da próxima carreira, tá? Esses 3 ficaram no topo. Esse aqui, que é o da penúltima para última alcinha, ó. Entre esses 2 aqui a gente não vai utilizar. Nós vamos utilizar esses próximos, tá? Deixa eu virar aqui. O que eu fiz aqui? Eu usei aquelas 2 pontas e fixei elas aqui com o meu marcador para poder não utilizar e nem atrapalhar a gente, tá? Que é aquele fio de sobra.
e deixei os 2 fios que vêm do novelo aqui. Então, ó, os 3 que estão no topo são esses aqui, ó, 1, 2, 3. Esse daqui é o que nós fizemos aquele pontinho invisível, tá? Tanto que até dá pra puxar ele aqui um pouco. Esse aqui é o que fizemos o invisível, e esses 2 anteriores também. Esses 3 aqui nós vamos fazer os aumentos, tá bom? Esse aqui tá mais pra lá do que pra cá, esse aqui a gente vai ignorar, e esses 3 fazer aumentos. Então, eu vou começar aqui, que é onde finalizamos, fazendo 2 pontos na cor marrom, tá? Então, o primeiro que eu vou fazer aqui, ó, vou passar o azul aqui por perto aqui da agulha, né? Pra poder prender ele, puxar o fio marrom que vem do novelo e fazer aquele ponto falso, né? O ponto alto falso, que é segurar aqui, girar a agulha pra dentro, passo aqui e passo aqui. Fiz o meu ponto alto falso. E agora eu vou fazer mais um no mesmo lugar, ok? Mais um no mesmo lugar. Então, eu tenho aqui 2 pontos altos, tá bom? Vou marcar ele aqui pra gente fazer a finalização. Eu vou pegar aqui em cima, nessa alcinha aqui, ó, no primeiro vizinho. Cuidado pra não repuxar o fio. Repuxar, eu digo desfiar. Pronto, passei. Marquei aqui meu primeiro ponto, tá? Ponto falso e o ponto alto. Dentro dessa primeira alcinha, que é aquela que a gente fez o arrematezinho, tá bom? E essas duas aqui, no final, nós vamos fazer aumentos também. Mas agora a gente vai seguir com a distribuição das cores. Então, aqui, não esquece de puxar o fio azul, né, pra gente prender ele. E vou começar a fazer o nosso ponto alto aqui na seguinte. Agora, nós vamos seguir aquela mesma sequência de 4, tá? 4 pontinhos altos de uma cor, 4 pontinhos altos de outra. Agora, eu vou fazer o terceiro. E aqui no final, introduzindo o azul. Ok? Azul. 2. 3. E o quarto. Introduzindo a cor marrom agora. Agora chegamos na nossa etapa de aumentos, né? Nessa etapa de aumentos, fizemos o último aqui, agora 1, 2, 3. Esses 3 pontos são os de aumento, tá? Entre a primeira e a segunda do aumento, entre a segunda e a terceira do aumento, entre a terceira e a quarta aumento, tá bom? Então, vamos lá. Agora a cor azul. Então, vou fazer aqui 2 pontos juntos aqui. 1 azul, 2 azuis. Beleza. No próximo, também a cor azul. 2 vezes. 1 azul, 2 azuis. Agora, antes de finalizar, troca de cor, né? Pra gente seguir aquela sequência dos 4. Agora, nós temos 1, 2. Agora, o terceiro espaço, aumento também com a cor azul. Com azul não, marrom. 1, 2, beleza. Tá? Então, nós fizemos aqui aumento, aumento, aumento. Agora, nós vamos seguir a sequência de 4. Já temos 2 aqui, quarto, terceiro, né? E agora o quarto. E passo para a cor azul. Dessa maneira. Tá vendo? Fica meio esquisito? Fica. Tá vendo? Fica a mesma linha aqui dos pontos, né? No início a gente acha um pouco esquisito não fazer a mesma quantidade, mas no final faz sentido por causa da divisão aqui, ó, fica certinho, tá? Essa sequência de cores. Então, ó, aqui, pessoal, introduzi o azul, agora eu vou fazer as correntinhas aqui
pra curva, tá? Os de aumento. Então, eu vou fazer 2 azuis aqui. Nessa próxima, 1, 2. Na próxima, também vou fazer 2 azuis. 1, 2. Lembra que aqui a gente tem a troca de cor? Então, nessa troca de cor, eu não vou pegar o fio que vem do novelo, vou pegar aquele da finalização, tá? Então, eu vou pegar esse fio da finalização, usar ele pra passar por dentro aqui, pra fazer a transição de cores. E vou puxar ele todinho. Puxei ele todinho. E agora, eu vou fazer aquele ponto, né, invisível, aquela alcinha invisível, passando por dentro desse que a gente marcou, tá? Nós vamos fazer o ponto invisível aqui. Então, eu vou pegar o meu fio que vem do final, vou passar ele aqui por dentro da primeira alcinha que nós fizemos no trabalho. Passar por dentro dessas duas aqui de trás da anterior, ó. E simular um ponto, simular a correntinha de cima. Dessa maneira aqui. E fica super perfeitinho, né, gente? É ótimo pra fazer em qualquer trabalho. Em cesto fica maravilhoso também. E ficou dessa maneira aqui a nossa segunda carreira de aumentos. E agora nós vamos seguir intercalando os azuis e os marrons, tá? Então, agora a gente vai fazer a troca. Então, todas as carreiras no decorrer do nosso trabalho, nós vamos fazer 2 carreiras de azuis acompanhando e 2 carreiras de marrom. Na de cima, no lugar da azul, nós vamos trabalhar marrom e no lugar da marrom, nós vamos trabalhar azul, formando o xadrez da nossa peça. Então, na próxima carreira, nós já vamos trocar essa sequência. Agora, nós vamos passar para outra etapa da peça, que é a etapa de subida e de troca de cor, tá bom? Então, aqui, a primeira coisa que eu quero explicar aqui para vocês é que cada um desses tem as correntinhas de cima, né? E cada um deles vai ter 4 correntinhas coloridas, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas no último aqui, ficou com 5 por causa daquele remate que nós fizemos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele bem puxadinho, pra poder desconsiderá-lo, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, um escondidinho aqui, ok? Bem escondidinho. Deixa ele bem puxadinho. Apesar de estar bonito, a gente esconde ele aqui. E vai ficar com 4. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos começar o nosso trabalho aqui, ok? Então, aqui, a gente já vai começar fazendo a troca de cor. Então, em vez de seguir com a cor marrom, nós vamos seguir com a cor azul. Então, nessa troca de cores, nós vamos ir pela cor dessas alcinhas. Nós vamos obedecer a cor dessas alcinhas, tá? Então, ó. Vou esconder o marrom aqui e vou pegar o azul. Dá aquela altura pra gente fazer o nosso ponto falso, ó. Ok? Nós vamos seguir aqui com o azul. 1, 2, 3, né? E 4. Troca de cor, né? Prontinho, troca de cor. Agora, nós vamos obedecer a sequência de 4, mas trocando a cor novamente. Parte da troca de cor novamente. E eu vou fazer aqui o meu ponto falso em cima do primeiro azul. E agora, todos que são azul vão passar a ser o marrom, e todos que são marrom, eu vou passar para a cor azul, ok? E já fazendo a nossa troca de cor. Vai ficar linda essa peça, olha, ela não ficou muito emborcada. E no decorrer da subida, ela vai alinhando mais ainda, tá? Então, bora continuar.
chegamos a um tamanho bem legal dessa peça, olha só, o tamanhozão dela. Eu fiz com base num caderno, que eu gosto de andar com ele pra baixo e pra cima. Então, eu fiz com base no tamanho desse caderno aqui, ó, cabe até ele de lado aqui dentro, tranquilamente, tá? Então, no total ficou as 2 carreiras de subida aqui embaixo, né, de aumento aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, no total, ficou 18 carreiras de ponto alto, tá? Sempre fazendo uma carreira acompanhando a outra e a próxima, a terceira e a quarta invertendo, tá? Então, ficou desse jeitinho aqui. A medida total da nossa peça ficou com 28 centímetros, ok? De altura e 28 centímetros de largura, tá? Então, ficou dessa maneira. Ainda temos fio aqui. Esse fio aqui eu vou utilizar para fazer as 2 últimas carreiras e é o ponto baixíssimo para poder arrematar a peça, tá? Então, nós temos ainda 2 carreiras aí pela frente, mas antes de fazer essas 2 carreiras, nós vamos passar para a etapa do forro. Então, a etapa do forro, nós vamos começar a fazer ela agora, para poder fazer essas 2 últimas carreiras já com o forro pregadinho nessa bolsa, ok? Então, vamos lá aprender como se faz o forro. Vamos fazer para saber a medida necessária para fazer o forro da peça. Eu coloco a peça dentro da parte de dentro do tecido e envolvo a peça com o tecido, tá? Então, ó, sempre quando você for medir uma peça, medir o forro da bolsa, faça dessa forma, coloque o tecido por fora, porque aí, quando colocar na parte de dentro, vai ter uma sobrinha e isso não vai limitar a capacidade da sua bolsa, do que vai caber dentro da sua bolsa. Se você botar diretamente aqui dentro e tentar ver qual é a quantidade, vai dar muito menos do que a capacidade da bolsa porque a gente sabe que o material de malha, ele estica um pouco. Então, para não limitar muito, tá, a quantidade de coisas que você vai botar dentro da bolsa, meça pelo lado de fora. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu encaixei a bolsa dentro aqui do tecido e medi, considerando até essa borda aqui, tá? Porque não tem problema que na hora da costura vai ser tudo resolvido. A medida da bolsa, mais 2 dedos aqui na lateral, tá? Então, ó, 2 dedos de sobra. Tá bom? Esses 2 dedos é a margem de costura que a gente tem para poder fazer aqui e fechar, tá? Esse quadradão para fazer o forro. E aqui embaixo, virei aqui minha peça, eu vou medir 3 dedos. Por que 3 dedos? Porque nós vamos fazer a finalização aqui, a costura aqui, bonitinha, e nós vamos fazer a costura também da nossa casinha de noiva, tá? Que depois ela vai ser virada assim, dessa forma, vamos passar a costura, vamos deixar tudo bonitinho. Então, é necessário que tenha essa sobra pra gente poder fazer essa peça. Então, ó, vou medir aqui pra vocês a quantidade que eu utilizei. Aqui ficou com 35 por 32, tá? De tecido. Ele infestado, ou seja, dobrado. A sobra do meu tecido dá pra me fazer uma bolsa pra poder, quando eu for entregar a minha peça pra minha cliente, dá pra fazer uma dust bag. Então, pega esse tecido e aproveita já pra fazer uma sacolinha linda para entregar a sua peça à sua cliente. Então, vamos lá. Continuando, agora a gente vai decidir qual tamanho de casinha de noiva que a gente vai utilizar. Aqui na nossa peça, ela ficou com 64 pontos, tá? 64 pontos altos. Então, eu vou iniciar separando a minha casinha de noiva com 64 pontos, ok? Então, ó, metade de 64, 32, conta 32, dobra, encaixa um aqui no outro e já sabe que quando encaixar todos aqui, cortou 64, tá? Então, ó, eu cortei aqui já o meu com 64 e deu uma sobra muito grande de casinhas de noiva, tá bom? Isso pode acontecer. Por quê? Vamos lá. Se você utilizar
um fio de 25 milímetros, provavelmente não vai sobrar, porque a bolsa ela vai ficar maior. Se você usar um de 35, ela também não vai sobrar, vai ser a quantidade certinha. O espaçamento aqui da casinha, de uma casinha para outra, olha, é perfeito para um fio de 25 ou de 35 milímetros, tá? Como esse fio que nós utilizamos é o de 15 milímetros, vai ficar um pouco, né? Os pontos vão ficar um pouco menores. Então, o que que eu fiz? Eu separei a quantidade de casinhas dos pontos, mesmo sabendo que vai sobrar, tá? Mas nós vamos ver aqui, ó. Tá bom, ó? Envolveu sua peça aqui, envolveu a sua peça aqui, ó. Tá vendo? Esse restinho aqui é o que provavelmente vai sobrar. Na hora da gente fazer os pontos para poder pregar essa cianinha na bolsa, como não vai ter um para cada uma casinha para cada pontinho, provavelmente nós vamos ter que passar, ó, duas vezes, 2 pontos, dentro de uma casinha ou outra. E eu vou te ensinar como a gente faz essa distribuição para saber quais casinhas vão ficar com um pontinho duplo, tá bom? Então, ó, pode ficar tranquila, que agora, ó, eu separei a quantidade de 64, tá bom? E eu vou costurar aqui no meu fundo normalmente, tá? Depois a gente vê o que que sobra, o que que não sobra, quantos vão ser necessários retirar. E depois eu te ensino a dividir as casinhas para a quantidade de pontos que vão ficar aqui, tá bom? Então, um problema de cada vez. Vamos resolver esse daqui da costura. E depois nós voltamos para ver como vai ficar a distribuição desses pontos na bolsa. Bom, então, vamos lá. Aqui é a nossa lateral, né? Do tecido. E aqui em cima, tá? É a parte que a gente vai costurar a nossa cianinha. Como nós vamos fazer? Nós vamos costurar ela primeiro virada para baixo, assim, ó, tá? Deixando seu espaço mesmo, ó. Um dedinho de espaço, costurou ela bem aqui. Com a ajuda do alfinete, você pode distribuir, tá? O alfinete para dar aquela seguradinha para poder te ajudar na hora da costura. Mas é sempre deixando um pezinho, tá? Um dedinho aqui de distância, porque nós vamos virar e costurar depois. Então, ó, nós vamos fixando essa cianinha esticadinha, ó, junto com o tecido, com essa distânciazinha de um dedo, tá? Do início ao fim, na parte de cima. Dessa maneira aqui, tá bom? E nós vamos passar a costura com um ponto reto, tá? No decorrer aqui dessa volta inteira, do início ao fim. Agora, vamos lá, gente. Vai fazer um barulho aqui, vai tremer um pouquinho, mas vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu estico aqui bastante, deixo bem retinho, tá? Deixo o pezinho aqui. E eu vou passar a minha costura aqui, considerando aquela sobra de tecido, tá bom? Deixa eu desembolar aqui, botar a linha lá pra trás. Dou o espaço do dedo, desça o pezinho da máquina e vou costurando aqui a costura reta, ok? Então, gente, ficou dessa maneira, ó, costuradinho, tá? Ó. Pronto, agora focou. Ficou dessa maneira. E agora, nós vamos para a próxima etapa, que é o quê? Eu vou dobrar. E vai ficar só a cianinha, assim, pro lado de fora. E nós vamos passar uma costura bem rentezinha aqui, tá? Pra ficar aquele arremate impecável na peça. Então, ó, toda essa parte que a gente fez aqui, que vai ficar até desfiando um pouco, a gente não precisa se importar,
porque nós vamos fazer uma segunda costura que não vai deixar nem ficar à mostra e nem desfiar, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos fazer a costura agora aqui, tá? Com um pezinho bem rente, pra ficar aquele acabamento perfeito ao redor da nossa peça. Então, como eu havia dito, nós vamos dobrar aqui, ó, e costurar agora essa parte daqui de cima, deixando só a casinha de noiva pra fora. Deixe o pezinho da máquina bem rente ao tecido, tá bom? Bem pouquinha sobra, pra ficar bem perfeitinho. Vai balançar um pouco, como eu já havia dito, mas eu quero mostrar pra vocês bem de pertinho. E ficou assim, olha só. Que ótimo que ficou. Se você quiser dar uma segunda costura, fica um charme também. Vou deixar assim mesmo. E aqui embaixo, ficou assim, ó. Presinho, tá? Pode ficar tranquila que isso aqui não vai ficar à mostra. A gente vai esconder tudo, não vai ficar aparecendo, tá? E nem vai desfiar. Pode ficar tranquila que nós já temos, no caso aqui, a costura da cianinha e essa costura que fizemos agora, tá bom? Então, ó, ficou perfeitinha, na medida certinha, na distância ótima. E agora, nós vamos seguir para a próxima etapa. Nós vamos costurar agora as laterais, tá? E o fundo. Vamos lá. Acertei o meu tecido, tá? Pra ficar pontinha com pontinha. Ficou um pouquinho torto, porque eu não tive muita precisão na hora do corte, mas não tem problema, nós vamos ser guiados por essa linha aqui, tá? Lembre-se, esse arremate aqui, olha, não sei se vocês estão vendo, todo o tecido ele vem com isso daqui, tá? Nas pontas. Eu vou guiar a minha costura um pouco abaixo dessa linha aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó, a costura aqui embaixo dessa marcação, então não tem erro, é só seguir reto, que tá até bem retinha essa marcação, olha, tá? E depois nós vamos vir aqui para a lateral de baixo, ok? Botei uns alfinetezinhos para não sair do lugar, como você tinha muito escorregadinho, e aqui em cima eu deixei bem alinhadinho um tecido de frente para o outro, olha. Ok? Então, alinha bem certinho aqui. Passe pela parte de baixo e vai botando os alfinetes para ficar muito alinhadinho. Se você preferir passar o tecido, fique à vontade. Costurei a lateral, agora eu vou cortar um pouco da sobra desse tecido, tá? Até essa segunda marca aqui de bolinhas, ó, tá vendo? Vou deixar bem pouquinho, porque agora nós vamos fazer um falso overlock. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço esse falso overlock com o B, tá? Com esse aqui, que é o zigue-zague. Mudei aqui pro ponto B, tá bom? Pra gente fazer o zigue-zague. Coloquei a barra do meu tecido, a barra da parte que a gente acabou de costurar entre o pezinho da máquina, ó. Ele vai ficar aqui virado pra cima mesmo. E vou passar o zigue-zague aqui, ok? Dessa maneira. Tá vendo que tá envolvendo o nosso arremate? Então, ele fica quase um falso overlock. Olha só, passei bastante vai e volta aqui, ó, depois tem que arrematar isso daqui, deixar bonito pra não ficar à mostra. E ficou dessa maneira, gente, olha só. Fica um falso overlock aqui no nosso tecido. Fica bem legal, ó, ambos os lados da mesma maneira. Então, dá pra você fazer assim no interior da sua sacolinha, tá? Que vai ficar ótimo também. A mesma costura, ó,
na lateral e embaixo, como eu havia dito a vocês. Aqui fica assim mesmo, um pouco bagunçado, mas não tem problema. A dust bag, você pode fazer da mesma forma, tá? Com esse mesmo acabamento na parte interna, que fica super legal. Se você quiser botar a cianinha, fica legal também, mas só que aqui, nessa parte aqui, é interessante você fazer um acabamento, de repente, deixar um espaço maior e fazer uma segunda costura, colocando essa rebarba aqui pra dentro, ó. Fazendo um acabamento bonitinho aqui também, tá bom? Então, ó, pra fazer a dust bag, a única coisa que vai mudar provavelmente é essa parte de cima aqui, tá? Que você vai ter que dar um acabamento melhor. Como o cetim é um material plástico, se você quiser, você pode, ao invés de costurar, passar o fogo aqui, ó, tá? E fazer um arremate só tirando as rebarbas, olha. Tá bom? Então, dá pra você fazer isso se você quiser, se você não quiser costurar, tá? E fazer a sua dust bag assim, colocar uma fita de cetim bonita aqui, repuxar, fica lindíssimo, tá bom? Então, fica essa opção aí pra vocês. Acho que agora acabou meu fogo, hein? Então, ó, fica essa dica super legal pra você. E agora, vamos lá, né? Botar o nosso forro na bolsa. Partiu! Primeira coisa que nós vamos fazer é contar a quantidade de casinhas que nós temos aqui. Vocês estão vendo que as casinhas estão bem encaixadas? Então, eu vou contar um lado e multiplicar, que vai dar no mesmo a contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, nós temos 50 casinhas, ok? 50 casinhas. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar os meus marcadores. Agora, nós vamos precisar de 4 marcadores e marcar um em cada lado e aqui no meio também um de cada lado, tá bom? Fazendo essas marcações. Então, olha, calculando tudo, ficou 64 dividido para 4 espaços, né? 1, 2, 3, 4, dividido para 4 espaços, ficou 16 pontos. Então, ó, entre 16 e 16, nós vamos distribuir esse espaço aqui, tá? Vai ficar dessa maneira. Então, vamos lá. Então, ó, nós marcamos na bolsa a divisão dos pontos, né? Dividindo para 4. E aqui também, mesma coisa. Nós pegamos o número total, dividimos para 4, pegamos o número total, dividimos para 4. Agora, eu vou colocar o meu tecido dentro aqui da bolsa e encaixar os pontos, tá bom? Encaixar os pontos que marcamos. Então, vou pegar minha sobrinha aqui. Antes de fazer isso, é muito importante, ó. Vira sua bolsa do avesso. Sabe aquele fiozinho azul que ficou para arrematar? Arremata ele agora, porque depois, beleza, arrematado, ok? Não esquece de arrematar, tá bom? Aqui ficou a parte de dentro. Lembra, o outro fio ainda tá aqui em cima e nós vamos ainda utilizá-lo. Então, ó, deixa os fios aqui pra cima, não deixa preso lá dentro. Vou introduzir o meu forro dentro da minha bolsa. E é aquele negócio que eu falei, gente, ele sempre vai ficar uma sobrinha, tá? Ele não vai ficar super coladinho na peça. Se você quiser ele super coladinho na peça, é só costurar uma medida maior, tá bom? Ó, vai ficar assim. Beleza? Agora eu só vou encaixar os pontos aqui. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu tirei onde estavam as fitinhas e encaixei o fundo, tá? Justamente nos locais onde estavam as fitinhas, olha. Dessa maneira aqui, tá bom? Então, ó, todos encaixadinhos. Onde tava o lacinho, eu botei, já preguei junto com os marcadores. Ok? Então, ficou dessa maneira aqui, ó. Um em cada ponto, a quantidade exata em cada um dos lados. E agora, nós vamos passar para a parte da distribuição para saber quais repetições nós vamos ter que fazer. Então, ó,
Das cianinhas, lembra que ficou, da casinha de noiva, ficou 12, 12, 12 e 13, né? E daqui ficou 16 em 16, né? De 16 a 16 pontos. Então, nós temos o quê? Mais pontos do que cianinhas, mais pontos do que casinhas. Quantos pontos nós temos a mais dessas casinhas? Nós temos 4 pontos, certo? Então, ó, nós temos 16 aqui e 12 aqui. Então, nós temos 4 pontos a mais. O que nós vamos fazer com esses 4 pontos a mais? Nós vamos distribuí-los entre esses 16. Como é que ficaria essa conta? Então, ó, 16 dividido para 4, tá? Ficaria de 4 em 4 pontos, 1 ponto duplo, ok? Então, nós vamos usar da multiplicação, das continhas de matemática de divisão e por aí vai, né, gente? Porque no mundo do crochê e do tricô não tem como a gente se desfazer disso. Então, ó, nós sabemos que tem 4 pontos a mais para dividir para 16 pontos. 16 dividido para 4, então, de 4 em 4 pontos, nós vamos ter que fazer um duplo. O duplo que eu quero dizer, nós vamos ter que passar um ponto aqui e outro ponto aqui dentro da mesma casinha, ok? Então, ó, eu vou começar aqui, deixa eu ver onde paramos com o fio. Esse aqui é o fio que a gente vai fazer os arremates. Esse início aqui, ele fica um pouco estranho, tá, gente? Mas é normal que ele fique assim mesmo, tá? Então, ó. Esse aqui, eu vou passar ele aqui por baixo, esse da sobra, ó. Vou botar ele aqui em um lugar qualquer, tá? Puxei ele aqui em um lugar qualquer. E nós vamos começar aqui no nosso primeira parte aqui, né, desse trabalho. Então, eu já vou começar fazendo já o ponto duplo e trocando de cor também, tá bom? Então, vamos fazer os dois aqui ao mesmo tempo, ó. Encaixei aqui. Vou descer mais a câmera. Encaixei aqui para fazer o meu primeiro ponto, certo? Vou introduzir a minha agulha aqui dentro da casinha de noiva. E vou pegar a cor que eu vou trabalhar, que no caso é o azul. Esse primeiro ponto, ele vai ficar bem esquisito, tá? Mas é super normal também o início ficar assim. Então, a mesma coisa que a gente estava fazendo já. Deixa eu virar aqui para não ficar muito torcido. Pego o meu ponto alto, seguro, giro e faço o meu ponto alto falso, ok? Agora, eu vou fazer outro ponto na próxima casinha e pegando a próxima casinha de noiva também, ó, ok? Beleza. Peguei a próxima casinha de noiva também. Agora, o nosso próximo ponto, eu vou passar na mesma casinha de noiva, tá bom? Vou passar aqui, ó, juntinho, que a gente já mata um dos 4 que nós vamos ter que pular. Então, ó, já fiz um aqui e termino a nossa sequência da cor azul, né? Pra ir pra próxima, que é a marrom. Pulei pra cor marrom. Essa parte é um pouquinho chatinha, um pouquinho difícil, né? Mas vai dar certo, gente. Aqui, fiz a troca de cor também. Nessas trocas de cores, vai ficar um pouco estranho aqui na parte de dentro, tá? Mas não tem problema, ó. Já tá vendo que já tá tudo pregadinho? E não fica aparente na parte de fora, o que é melhor. Então, gente, vai ficar basicamente assim. Cada um conjuntinho, assim, né? Que o conjuntinho que eu digo, cada 4 pontos, nós temos que fazer um dobradinho, tá? Um dentro da mesma casinha. Como a gente pode distribuir isso? Pra ficar mais fácil. Nós vamos pegar sempre esses dois aqui do meio, ó. Sempre esses dois aqui do meio vai ser dentro de uma casinha só, tá? Então, assim, é só seguir mesmo o desenho
Então, ó, aqui vai ter 2 dentro de uma casinha só. Aqui vai ter 2 dentro de uma casinha só. Tá vendo como é a mesma direção, ó? Entre. Então, ó. Esse e esse dentro de uma casinha só. Esse e esse dentro de uma casinha só. Tá bom? Então, ó, sempre aqui no meiozinho do nosso ponto fantasia, vamos chamar assim, nós vamos ter que fazer essa jogada, né, de pegar 2 pontinhos. Então, ó, seguindo aqui agora com a cor marrom, não esquece de esconder o fio azul, tá? Dentro do trabalho e ir para o marrom. Pronto, ó. Dá pra ver? Faço meu ponto alto. Próxima casinha, vou fazer 2, um ponto alto e o segundo ponto alto dentro da mesma casinha, ok? Ó, dentro da mesma casinha. Próximo, sozinho, tá bom? Aí, esse aqui nós temos a troca de cor. Então, vou pegar o azul que tá lá embaixo, vou puxar ele aqui pra cima. Vou deixar o marrom aqui embaixo, né? Puxar o azul pra cima e fechar, ok? Vai ficando assim, ó. De novo, agora trabalhando com o azul. Puxo, deixo o marrom lá embaixo, passo o azul aqui. Primeiro. Aí, agora, nós vamos fazer 2 na mesma casinha, que já chegamos aqui no meio. 1, na mesma casinha. 2. Aqui no terceiro também. E puxamos o fio marrom para trabalhar. Chegamos aqui no meio do nosso trabalho, ó, tá? No meiozinho aqui do nosso trabalho. Agora, nós vamos continuar com esse mesmo esquema. Posso tirar aqui a marcador e seguir fazendo os meus pontos. Esconde o fio azul. Cuidado com esse fio azul, porque ele vive querendo sair. Cuidado com o fio marrom, que ele também vive querendo sair, mas ele tem que ficar aqui por baixo, ó, tá? Não esquece. Fica sempre aqui por baixo. Finalmente chegamos ao fim dessa peça. Coloquei aqui, ó, fiz a última carreira para poder seguir o ponto. E agora nós vamos finalizar com o ponto baixíssimo. Prontinho, fiz meu ponto baixíssimo. Decidi fazer assim mesmo, que eu achei que ficou bem bonito, bem legal, ó, ele mescladinho. Agora eu vou cortar aqui. Deixa eu separar aqui pra não cortar o fio errado. Vou deixar um pouquinho, né? Aqui, gente, ainda sobrou óleo. Pra gente poder prender a alça, né? Sobrou essa quantidade aqui. Do azul e do marrom, tá? Essa quantidade aqui vai dar pra gente prender a alça. Agora, fazer a finalização aqui, ó. Do nosso ponto baixíssimo. Igual a gente fez nas partes de cima. A única diferença é que a gente vai usar, ó, esse fio dobrado. Passo aqui, tá bom? Passo aqui por dentro agora. Venho aqui atrás. Saio aqui na frente, dentro desse último. E passo pra cá, por dentro. Opa. E fica o acabamento direitinho, simulando o ponto também. Como nós fizemos no resto do trabalho, né? Então, ficou assim, gente, ó.
Eu deixei o ponto bem apertadinho para não esgarçar, tá? Então, eu fiz esse ponto baixíssimo usando na agulha número 7 e apertando bastante, tá bom? Mentira, essa daqui é a agulha número 8. Mas eu usei a agulha número 8 e apertando bastante, tá, gente? Bastante mesmo. Agora, eu vou pegar esses fios aqui, que ficaram de sobra. Vou entrar com eles aqui embaixo. Vou puxar ele para a parte externa, dar um nó e esconder ele lá dentro de novo, tá bom? Porque ele não vai aparecer, mas esses nós tem que ficar muito bem dados, tá bom? Então, ó, eu vou pegar esse fio aqui com a agulha de tapeçaria ou com a própria agulha de crochê mais fina, vou puxar eles aqui para baixo, dar um nó e finalizar essa peça até o momento, né? E em seguida, nós vamos fazer, colocar o fecho, né? O fechinho de imã e colocar também as alças, tá bom? As alças também serão costuradas, também tem a tag e eu vou passar esse passo a passo todinho aqui com vocês. Continuando com o nosso projeto, já é dia seguinte por aqui. Hoje eu vou aplicar as alças, tá? Essas alças aqui, a tag e o nosso fechinho de imã, tá bom? Hoje a nossa missão é essa. Eu vou deixar aqui posicionado de frente pra mim, pra ficar bem fácil de entender, ok? E eu vou seguir aqui por medidas, ok? Primeiro eu vou ver onde é o meio do trabalho. 27 centímetros totais. O meio do trabalho é 14. Então, o nosso meio do trabalho é bem aqui. Então, aqui já definimos onde vai ficar o fecho e a tag, né? Bem aqui no meiozinho do trabalho. E nós vamos colocar a alça aqui pra baixo, tá bom? Então, ó, vou ajeitar minha peça. Vamos colocar a nossa alça entre esse meio aqui. E vou colocar ela nessa parte marrom aqui de baixo, ó. Tá vendo? Entre o marrom e esse azul aqui de cima. Então, ó, a distância que eu dei entre uma alça e outra, entre uma parte e outra da nossa alça, foram 3 casinhas, tá bom? Aqui o meio, que nós que marcamos, e aqui as 3 casinhas. E como nós vamos aplicar essa alça? Nós vamos costurar. Se você já tem habilidade com crochê e preferir no meio do processo de confecção já fixar essas alças aqui embaixo, você pode também. É uma opção sua, tá bom? Eu vou estar costurando aqui diretamente, porque eu achei que ficaria melhor para poder visualizar na peça final onde seria o meio certinho, tá ok? Então, eu vou agora costurar essas alças, a minha tag, que eu escolhi essa aqui de acrílico, e o meu fecho. Então, com a ajuda da minha agulha de tapeçaria, eu escolhi a cor azul, porque eu vou encaixar ele aqui, ó. Eu pensei em encaixar ele aqui embaixo, mas eu vou perder alguns centímetros de alça. Então, eu vou puxar aqui ele um pouco pra cima. Vai ficar bem aqui as minhas alças. Então, eu escolhi a cor azul pra poder camuflar ela aqui nesse espacinho, tá bom? Então, ó, peguei um pedaço do meu fio. Eu vou pegar aqui uns 35 centímetros, tá? E vou cortar. Vai ser mais fácil costurar com fio pequeno. Deixa eu separar outra. Cortei. Vou pegar minha agulha de tapeçaria.
Tem aquelas agulhas plásticas também, que são ótimas. Coloquei aqui e vou costurar a minha alça. Então, aqui eu vou pegar aqui de baixo, ó, entre o azul e o marrom, vou enfiar aqui nesse pontinho e vou passar por dentro aqui. E vou voltar, passar pelo mesmo lugar de novo. Como sempre, o arremate, né, gente? É a parte mais chatinha pra qualquer artesão. Então, aqui eu já te digo que não será diferente. Aqui, ó, passei aqui. Agora eu vou pro outro lado, ó. Não ficou muito retinho. Vamos voltar. Apertar aqui um pouco mais. Se você preferir girar essa pecinha, eu não sei como vai ser o modelo da sua aí, mas eu vou preferir deixar essa parte reta aqui pra baixo. Vou deixar essa parte reta pra baixo, que vai ficar mais fácil de fazer a costura com ela reta. Como a parte reta é mais larguinha, eu vou chegar ele um pouco mais pra cá, vai ficar entre esses 3 pontos aqui, tá bom? Vamos lá de novo. Eu vou entrar aqui nesse terceiro. Vou passar aqui por dentro e vou jogar essa ponta aqui pro lado e passar de novo. E vou passar de novo já jogando pro ladinho. Que aí vai ficar as linhas retas pra frente e as diagonais de troca de ponto embaixo. Não vai ficar aparecendo. Então, a costura vai ficar bem retinha. Cuidado com o cetim atrás, porque o cetim ele é um material que desfia um pouco. Se você achar melhor pregar a alça antes de botar o forro, é uma opção também, tá? Agora eu vou voltar. Se você vê que o fio ele tá travando, se tem alguma outra, se você sentir que tem algo puxando ele, entendeu? Não fica forçando, porque esse é um fio um pouco sensível, sabe, pra isso. Ele não é igual o fio de malha, da Morino, igual esses outros. Ele é um fio de poliéster, ele pode desfiar também. E aqui, nosso último pontinho. Toma cuidado também para as rebarbas não ficarem na parte de cima. Então, se for possível, de um ponto pro outro, dá uma viradinha no fio, ok? E voltei pra cá. Agora é a hora do nó. Aqui, ficou dessa maneira. Tá? O que eu vou fazer pra esse nó aqui, gente? Eu vou pegar aquele fio que eu deixei largado aqui embaixo, eu vou passar ele no mesmo buraquinho que saiu o outro. E vou dar um nó aqui nos dois. Pode puxar à vontade. Dei o nó.
Ele ficou bem escondidinho ali atrás. E com a minha agulha de crochê, eu vou passar esse nó aqui por dentro. Pra sobra ficar lá dentro mesmo. Nem vou cortar ela toda, só vou cortar uma parte. Prontinho, dessa maneira. Ok? Ó, ficou bem legal. Agora eu vou fazer do outro lado. Agora eu vou botar o feixe, gente. Vou pegar uma quantidade boa de fio e vou fazer a mesma coisa, eu vou dobrar. Vai ficar 4 fios. 4 linhazinhas. Aqui já tá dobrado e eu vou dobrar de novo, tá? Pego a minha agulha de costura novamente. Passo aqui. Dou aquele nozinho bem rente. Aqui na minha peça, eu já coloquei a alça do outro lado, tá? Então, ficou igualzinho. E acabou dando o mesmo desenho, olha. No azul também, ok? Ficou no mesmo lugar. E aqui, o nosso meio aqui da parte de cima é o marrom. Então, a gente pode ser guiado por essa cor marrom pra poder colocar os nossos fechos. Então, aqui, ó. Eu vou encaixar o meu fecho bem aqui, na parte que a gente fez só com fio de malha. Tá ok? Então, eu vou passear ele aqui dentro, me certificar de que ele tá preso e começar a costurar o meu fechinho. Aqui eu vou passar mais vezes. Passei uma. Agora eu vou passar 2. Vou puxar bem. Só cuidado para não danificar muito o couro nessas puxadas, tá? E vou voltar aqui pra baixo, ó. Passar aqui por baixo e passear com o meu fio até o outro lado. Cuidado para não atravessar, fica de olho para não atravessar, tá? Para não ficar aparente lá na parte da frente. Como aqui já é a cor marrom, o nosso azulzinho ele não vai ficar camuflado. Então, ele tem que tomar cuidado para não ficar aparente aqui do lado direito. Venho aqui, de baixo para cima, passo meu fio e começo a prender aqui o outro lado. Como nós estamos usando muitos fios ao mesmo tempo, tem que ficar de olho para eles não ficarem embolados, tá? E aqui é a nossa última volta. Nessa última volta, eu vou passar por aqui e vou sair aqui na parte azul e fazer um nozinho aqui, gente, bem escondidinho debaixo aqui dos pontos. Tomando cuidado para não embolar, né? Outro nó. Passei com o fio e corto. Prontinho, o lado já tá costurado, ó. Se você achar melhor passar uma cola aqui atrás, fica à vontade. Ou se você preferir usar o outro tipo de fecho, é bem legal também. Então, ó, já estamos com um costurado. Agora, nós vamos costurar o outro. Faço da mesma maneira. Corto aqui bastante fio. Porque depois nós vamos dobrar. Vou botar vocês aqui mais perto.
meu nozinho bem rente. Agora, eu vou costurar o outro lado, aqui, tá? Nessa mesma direção da parte marrom. Como vocês já viram como eu costurar do lado de cá, eu vou cortar o vídeo pra costurar o outro lado, que eu fico um pouco desajeitada pra costurar o outro lado, tá, gente? Então, já volto com a peça pronta.